Você já parou para pensar o quanto a nossa vida é regida por leis e mandamentos o tempo todo? E que a maioria das vezes a gente fica imaginando qual desses mandamentos e qual dessas regras são as mais importantes? A mensagem de hoje é sobre isso, o grande mandamento. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34, está escrito: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nessa parte do Evangelho, Jesus é interrogado por aqueles que eram os principais da religião da época, chamados de fariseus e saduceus, que tinham duas linhas de pensamento. Eles começaram uma discussão acerca da ressurreição. E depois os outros, vendo essa discussão, começaram a colocar Jesus à prova sobre as regras e os mandamentos daquilo que era a escritura da época. E dentro disso eles começaram a interrogar Jesus sobre qual era o maior mandamento que a lei tinha exigido deles. Mesmo porque naquela época eles mesmos também já estavam dividindo as escrituras em muitos preceitos e muitos regulamentos daquilo que já existia. Eles dividiram ainda em mais de 613 mandamentos. E assim a vida daquelas pessoas eram regidas. E agora eles vêm com Jesus para pedir qual era a opinião de Jesus acerca desses mandamentos. Jesus retorna a pergunta de uma maneira bem simples, prática e direta, mostrando que o mandamento, todos os mandamentos, na verdade, estavam sendo regidos por aquilo que ele demonstra como o amor a Deus e ao próximo. Jesus mostra que o maior de todos os mandamentos está fundamentado no amor, o amor a Deus e ao próximo. Esses dois mandamentos, a Escritura está alicerçada. A Bíblia está fundamentada no amor a Deus e ao próximo. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão vivendo uma vida de regras e mandamentos e às vezes pesados sobre os seus ombros, sobre a sua vida, sem se darem conta de que o fundamento da lei, o fundamento da Escritura é o amor. E elas esquecem e às vezes tropeçam em muitos outros sem viver, na verdade, o amor de Deus. Mas aqui Jesus está nos mostrando que não há fundamento maior ou melhor, ou maior mandamento que esse, que era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A minha oração de hoje é para que Deus realmente possa tocar nos nossos corações, para que nós possamos viver uma vida recheada nesse fundamento que é o amor de Deus, e não baseado nas leis e mandamentos que as pessoas têm colocado sobre si, têm vivido dessa maneira ao imaginar que Deus se importa com isso. Deus se importa com a nossa vida, amando ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Esse é o fundamento de toda a lei. Se nós quisermos viver uma vida de mandamento, seriam esses mandamentos que nós temos que viver. Que realmente o Senhor possa fazer isso na sua vida, na minha vida, que a gente possa entender que amar a Deus e ao próximo é o que rege todos os outros mandamentos. E se houver qualquer outro mandamento, esse é o que é suplantado, é enraizado para que a gente possa ter uma vida plena com Deus e com nossos próximos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique em nome de Jesus na paz.